Finalmente tivemos a entrevista do Kishimoto. Ele revelou muita coisa pra gente, cara, a respeito do futuro do Boruto, do visual da Sarada, do Kawaki e inclusive um personagem que tinha decidido dar um fim nele. Mas o Kishimoto barrou a ideia e quis manter ele vivo. Então, mano, só bora pro vídeo que tá incrível. Tivemos uma pequena entrevista do Kishimoto e olha só, galera, muitas cartas foram jogadas na mesa e revelaram pra gente coisas que não fazíamos ideia e umas delas até que sim. O Kishimoto na sua entrevista disse que nem teria dado continuidade na obra de Boruto se o Kishimoto não tivesse aceitado trabalhar nessa história. Olha aí, rapaziada, estamos tendo o mangá mais insano atual, tudo por causa do Kishimoto que aceitou a desenvolver essa história junto com Masashi Kishimoto. Pelo material que temos até o momento, é isso que deixaram claro pra gente. Aliás, essa é só a primeira entrevista, se não me engano. Aí se você souber um pouco mais, comenta aí sobre as outras. Porque nessa que tivemos foi onde nós revelaram sobre a direção da obra de Boruto. E inclusive nessa cena aqui tem um caminho que leva à direção que o Kishimoto não estava esperando, mas que foi ideia ali do Kishimoto, e acabou levando a onipotência através da Eida. Já chegamos nessa parte, porque uma das coisas que o Kishimoto disse também foi sobre a Sakura. Ele sente muito em não ter trabalhado mais a vivência dela com os pais do mangá. A gente mal viu os pais da Sakura. A garota parecia que nem família tinha, porque apareceram foi poucas vezes. Não teve um desenvolvimento dessa parte dela. Mas isso é o de menos curioso aqui, porque envolve muito mais sobre o Boruto, que é o tema principal. Segundo os vazamentos dessa entrevista, a Sarada, depois que o Boruto saiu da vila, ela usou a jaqueta igual a do Boruto para lembrar dele, e os brincos para lembrar do Sasuke. E essa jaqueta atual, ela adotou esse estilo há 2 anos. Então, assim como o Boruto, que teve seu visual ali no primeiro ano de cabelo grande, a Sarada teve uma troca de visual também, que sendo revelado nessa entrevista, provavelmente logo veremos em Boruto to Blue Vortex, mostrando a fase do treinamento dela. Já o Uzumaki, para lembrar o Sasuke, ele utiliza o mesmo estilo de roupa dele. Isso ficou bem claro, né, galera? Todo esse visual do Boruto carrega grandes significados. Não foi só por estilo que o Kishimoto deu esse design pra ele. Natural de sempre, nada em uma obra é feito por acaso. Ele sempre pensa em cada detalhe. E falando em detalhes, o Kishimoto foi quem escreveu os esboços mais importantes antes da série começar. E o Kishimoto seguiu essa linha feita por ele, mas deu ideias de mudanças no roteiro. Como por exemplo, revelaram pra gente que a Ada e o Daimon, esses dois não estavam no primeiro cenário. Então a história é diferente da qual Kishimoto havia pensado pro futuro dela. Por isso que falei dessa cena agora há pouco e sobre onipotência. Ou seja, galera, se o Kishimoto criou ali os dois personagens ciborgues e a Ada foi responsável pelo reverse na história, como seria essa escrita na visão do Kishimoto? Quem iria fazer o Boruto perder tudo? O responsável pela onipotência? Porque o Momoshiki tinha dito que o olho azul tiraria tudo dele. Para mim, o Otsutsuki estava falando do Dojogan. Mas aí veio a Eida e ficou aquela parada pra gente de que talvez era ela que o Momoshiki estava falando. Mas e se, nessa cena, era sobre o Jogan mesmo? Ele iria tirar tudo do Boruto, e seria ele carregado pela onipotência, e no futuro seria também a Estrela da Esperança. Porque dessa cena do Momoshiki para a Eida, quando ela apareceu, levou anos para acontecer no mangá, então tiveram tempo suficiente para criarem esses personagens e mudar o rumo das coisas conforme achavam melhor que era. Um outro personagem que o Kishimoto mencionou nessa entrevista foi o Koji. Sim, o Bush que só apanha. O meu vilão preferido. Vilão entre aspas, né? Nem tem como chamar de vilão, só apanha. O que eu gosto no Koji é o design dele, tipo um Drácula. O problema é que ele é o capacho de um Otsutsuki, mas o que disseram dele, pelo que temos, é que eles teriam dado um fim no Koji em algumas das batalhas que aconteceu, só que decidiram manter ele vivo para planejarem o que fazer com ele. Ou seja, nem o Kishimoto sabe direito o que fazer com um personagem que só apanha. Agora tá explicado o porquê de usar ele como tapete de boas-vindas para o Boruto. Humilhação que jamais será esquecida, tanto no mangá quanto no anime. Será maior ainda. Agora, em qual luta era para ele ter ido de base? Eu acredito que naquela que teve com Sasuke e o Boruto, porque o Uchiha fez até uma cicatriz no Koji. Foi assim, a primeira batalha que vimos dele ser esfolado. Não vimos os detalhes dela, mas ele se machucou. E isso pode acabar sendo ruim, e o Koji mal ser trabalhado. Inclusive, como vocês estão vendo, ele nem está aparecendo ultimamente, porque não tem espaço para ele. Só vai voltar quando o Kishimoto achar que é hora. Até lá o Koji vai ficar afastado da obra. E mais uma coisa mencionada, Kishimoto disse que a Ida compra roupa para ele, mas o moleque não se importa, por causa da sua negatividade com ele mesmo. Já sabemos do porquê, né? Desse comportamento do Kawaki, por causa da infância horrível que ele teve. Ninguém nunca cuidou dele quando criança e o Jigen ajudava a reforçar para ele mentalmente que o moleque era vazio, não valia nada. Tanto que por isso que o Kishimoto disse que na
Na verdade, tanto o Boruto quanto ele, os dois não tem muito a ver com o Naruto e Sasuke nesse parâmetro, porque o Boruto tinha tudo e o Kawaki nada, e o Naruto tinha nada e conquistou tudo. Já o Boruto perderá tudo. E também eles levantaram o assunto ali dos saltos, que inclusive muita galera estava reclamando disso, da Sarada usar salto. E cara, não faz sentido nenhum comentários assim, porque Tsunade usava salto e meteu bicudona no Susanoo do Madara de forma estilosa de salto alto. Então essa de controle de chakra e equilíbrio com o salto já tinha desde Naruto, uma coisa que não é bem curiosa o Kishimoto ter falado sobre. Agora, o que realmente deixou tudo mais curioso sobre o personagem que o Kishimoto disse que era pra ter ido de base é porque não revelaram quem era. Só diz que o Kimoto não deixou dar um fim nele. Quis manter o cara vivo por ser um personagem muito importante. E eu sei que se você ouviu isso, já pensou logo no Naruto ou no Sasuke. Afinal, eles são grandes personagens da velha geração. É claro que tem outros que também têm relevância, como a Sakura em Boruto, e também o Shikamaru ou a Ino. Seria sim um surto se eles morressem. Mas o Naruto é o que mais bate com o que disseram. Eles não revelaram, deixando claro que é ele. Só que o Kishimoto assumiu a escrita junto com o Ikimoto. Foi quando o Kodashi passou o bastão pra ele, e tivemos essa notícia lá na rede vizinha, em 2020. Dá certinho com o tempo onde leva a luta do Naruto com o Ishiki. Não foi nesse ano, mas que se o Kimoto estava planejando algo, é fato que tinha ali roteirizado vários capítulos à frente. Então se o Kodashi tinha a ideia de dar um fim no Naruto, talvez foi isso que levou o Kishimoto a assumir junto com o Ikimoto, por discordâncias de direção com o futuro da obra. Porque assim, geral estava achando que o Naruto morreria, no caso eu na época tinha feito um vídeo que o Naruto não morreria. Mas vocês nem viram porque mal me acompanhava naquela época e eu mal tinha seguidores aqui. Só que mesmo acreditando que o Naruto não iria morrer, foi algo bombástico pra mim também, ver que o Kishimoto tinha dado um fim na Kurama. Inclusive ontem o YouTube me recomendou a live do Saulo. Foi coisa de segundos ali, porque eu não acompanho ninguém que fala sobre o Boruto pra não se basear nas opiniões deles. Mas achei interessante a opinião de um cara no chat dele lá, de que se for mesmo o Naruto que o Kishimoto resolveu não matar, então deram fim na Kurama no lugar dele, porque tinha como fazer ela voltar. Então nesse caso não tinha sido nada planejado com grandes antecedências. O que pode ser sim, cara, e faz sentido. Só que pode não ser também o Naruto, o personagem que o Kishimoto queria dar um fim. Porém o Uzumaki foi o único que chegou muito perto disso. Quando digo muito, é real mesmo. O Sasuke, por exemplo, poderia ter de base na luta que teve contra o Koji, seria outro personagem importante. O Shikamaru, quando o Koji agarrou ele nessa cena, poderia também ter dado um fim nele, que é também importante na obra de Boruto, mesmo sendo da velha geração. E para mim, assim como para muitos acredito, que viram essa notícia sobre o personagem importante que o Kimoto não quis dar um fim, já cogitou a ideia de ser o Naruto, justamente pelo simples fato do Kodashi ter saído da direção em que estava. Além de mencionarem isso nessa entrevista, o Kishimoto também deixou claro que a posição do Kawaki de que ele irá evoluir em breve, o que a gente já esperava. Ou seja, galera, daqui uns capítulos o moleque vai ficar fortão. Enquanto o Boruto eles colocaram sua imagem tipo Sasuke no início do Shippuden, invencível, e o Naruto fraco e só evoluiu depois. E esse é o caso do Kawaki agora. O Boruto forte e ele fraco, até chegar ao nível dele, certo? E tudo aponta para as células do Shibai, ou que o Amado fez alguma coisa com o karma do moleque. Isso pode acabar dando um novo poder para ele. É uma teoria interessante que faz sentido, porque o Kawaki tem muito a crescer em poderes, e o Boruto tem algumas coisas a melhorar e a dominar. Agora, com todas essas menções do Kishimoto, a gente não teve nenhum aviso. O anime de Boruto vai voltar. E cara, seria o momento perfeito para isso, o Kishimoto revelasse o retorno do anime agora. Bom, é só a gente aguardar, porque tem mais entrevista dele. E essa foi uma delas, com base nas informações que saíram. Bom galera, chegamos no final do vídeo insano e já sabe né, como sempre estarei te aguardando nos próximos conteúdos. Então até lá, valeu, fui!